Falar um pouquinho sobre as propostas dos candidatos à presidência nesse primeiro turno. E eu vou trazer um movimento que tem sido feito pelo presidente Lula, porque houve muitas reclamações e tem muitas reclamações na Faria Lima. O petista considera ampliar acenos públicos para a necessidade de redução de gastos públicos em um eventual novo mandato. Por quê? Porque nas últimas semanas, dois interlocutores petistas econômicos, Dario Durigan, que é o atual ministro da Fazenda, e Edinho Silva, que é o presidente nacional do PT, buscaram empresários e investidores para sinalizar um aperto fiscal em uma nova gestão, de que um eventual Lula 4 terá um pouquinho mais de mão firme em relação às contas públicas. Segundo relatos feitos a mim, a chamada Faria Lima, ou seja, o setor financeiro nacional, acenou como resposta com uma descrença de que de fato haverá um ajuste fiscal em uma nova gestão e cobrou uma postura mais firme de Lula sobre esse tema. Nessas conversas reservadas, Lula tem afirmado que não gosta de utilizar o termo ajuste fiscal. Ele tem reclamado que dá uma imagem de que, na verdade, ele vai defender um tesouraço total, mas que ele, de fato, defende uma contenção maior dos gastos públicos, inclusive com um arcabouço fiscal mais restritivo. A ideia é de que, em entrevistas e sabatinas a partir de agora, Lula faça novos acenos sobre controle das despesas públicas. A tentativa é de acalmar o pessimismo do setor produtivo e também de investidores estrangeiros, para que eles não retirem dinheiro do Brasil. A gente tem visto uma saída enorme de recursos, principalmente da Bolsa de Valores brasileira. A campanha reeleição é realista. Não espera apoios de grandes nomes do mercado financeiro a Lula no primeiro turno, mas ainda atua por sinalizações em um eventual segundo turno, caso seja contra o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, como aconteceu em 2022. Naquela altura do campeonato, alguns economistas considerados liberais, que fizeram parte, por exemplo, das gestões de Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, acenaram com apoios a Lula em relação a Jair Bolsonaro. Então, na polarização, o que a campanha petista espera é que haja esses acenos. Para o primeiro turno é muito difícil. Eles já reconhecem que boa parte do setor produtivo está mais alinhado com Renan Santos, Romeu Zema ou Ronaldo Caiado. Lula planeja incluir no programa de governo, a reeleição, uma proposta de um arcabouço fiscal mais restritivo. A gente que trouxe em primeira mão essa informação há alguns meses. Hoje, a regra limita o aumento das despesas primárias do governo federal a um percentual do crescimento das receitas. A ideia seria diminuir o número de exceções, entre elas os gastos, por exemplo, para a modernização das Forças Armadas e ajuda emergencial a empresas estatais. A gestão petista deve terminar este ano com um gasto de 1,3% do produto interno bruto, fora das restrições do atual arcabouço fiscal, a regra de teto dos gastos. Segundo o Tesouro Nacional, em maio, o país registrou um déficit primário de mais de 53 bilhões de reais. Os gastos previdenciários e com benefícios têm puxado o aumento da dívida brasileira. Isabel Mega, eles são realistas. Eles vão conversar com o mercado financeiro, Dario Durigan, Edinho Silva, eles dizem, tudo bem, legal que o presidente Lula pretende fazer regras mais restritivas. Mas esse terceiro mandato não foi um exemplo de boa gestão dos gastos públicos. Claro que você teve aumento da arrecadação, e Dario Durigan e Fernando Haddad falam muito disso, mas queriam que tivesse também um corte, uma redução. Só que não adianta os interlocutores de Lula falarem uma coisa e ele não falar, ou ele falar outra. Então a pressão é para que ele verbalize isso. Não esperam que ele fale que vai fazer um grande ajuste fiscal, até porque, como eu disse, ele não gosta da expressão ajuste fiscal. Mas que ele faça algum aceno que precisa colocar as contas em ordem. O próprio presidente Lula tem tocado pouquíssimo nesses temas da economia. Isso não entrou ainda nos eixos de discurso dele. Pode ser que a equipe até tenha tentado algo e ele ignorou no improviso, não tocou nisso. Mas
não é o próprio Lula que está alardeando o que vai ser um eventual Lula 4 do ponto de vista de economia. A campanha, inclusive, teve alguns ruídos com posicionamentos de Sérgio Gabrielli, que é o coordenador do plano de governo de Lula. Eles tiveram que fazer um ajuste de rota. Muitas vezes as opiniões de Sérgio Gabrielli não agradam ao mercado financeiro. Ele tem uma visão, por exemplo, de que não estamos num precipício a respeito da situação da dívida pública, faz uma relação com a alta taxa de juros, diz que basicamente a dívida pública ela vai se enrolando por si só e não por um desequilíbrio nas contas públicas. Então, aqui só um resumo daquilo que a gente tem lido em artigos que ele próprio tem disparado para a imprensa para botar ali a opinião dele a respeito disso, e a opinião dele importa e muito, porque é ele quem conduz as diretrizes, principalmente do ponto de vista de economia do plano de governo do presidente Lula. E chegou a ser desautorizado a ficar falando abertamente sobre isso. Então, esse eixo da economia, ele querendo ou não tem aparecido. Onde que é possível que apareça, Uribe? Em uma agenda que a gente trouxe aqui mais para o início da semana, que eles estão construindo, de Lula junto com Alckmin, de falarem quase que num tom de palestra, assim, de explicarem, de apresentarem o que é o plano de governo. Alckmin, que pode vir ali com todo o seu conhecimento de quem acabou de sair do MDIC, ministro que lidou diretamente com diferentes setores e tem uma boa interlocução com esses setores. Só para que eu não me esqueça, no reservado, no que a gente chama de off nas conversas, além de Dario Duriga e Fernando Haddad, o principal defensor de um ajuste fiscal muito restritivo e mudança no arcabouço fiscal é Geraldo Alckmin. Esse adendo é importantíssimo. Só que isso não está aparecendo ainda. Não está. E eu ouso dizer que eles estão calculando, calibrando exatamente onde que colocar esses acenos que podem ser feitos, qual é o teor que o PT quer trabalhar no eventual Lula 4. E Duriga também é uma peça importante nisso. Foi quem ficou no Ministério da Fazenda depois da saída de Fernando Haddad para disputar a eleição em São Paulo. Foi uma peça ativa também na condução dessas discussões todas econômicas hoje como ministro, mas olhando para frente também. É um ministro aí que está sendo visto como super empoderado também na esplanada dos ministérios. Mas ainda não está chegando. E a gente tem sempre aquela máxima em ano eleitoral, foi assim no governo Bolsonaro, é assim em todo governo, da utilização da máquina, querendo ou não, quando a gente está se aproximando do período eleitoral. Então você começa a liberar a gastança. E aí, com isso, você vai se enrolando depois no seu orçamento, é que nem a gente em casa. Então, sempre é um tema eleitoral e, normalmente, quem está com a máquina costuma adotar atitudes que vão na contramão daquilo em termos de sinais de responsabilidade fiscal que o mercado costuma gostar. Não entrou ainda como eixo de campanha. Vamos ver o que eles vão desenhar em termos de discurso na dobradinha Lula-Alckmin para essa apresentação do plano de governo, que deve ser em São Paulo também. Eu acho que Lula precisaria falar alguma coisa a respeito disso, ele tem sido cobrado, mas talvez deixar com o Geraldo Alckmin, ele que faça esses acenos mais na área econômica. Agora, a intenção de Lula não é que em um eventual mandato 4, Geraldo Alckmin seja ministro da Fazenda. Então não adianta só Geraldo Alckmin falar sozinho. A ideia é que Geraldo Alckmin ou volte para o MDIC ou vá para o Ministério da Defesa com a saída de José Múcio Monteiro. Agora a gente vai precisar analisar exatamente como vai ser esse cenário, né, Isabel? Algumas peças podem ser readequadas, digamos assim, depende, claro, primeiro se Lula foi eleito, de fato, claro, né? E depende daquilo que ele vai querer apontar como escolha econômica também para o próximo mandato, né? Agora, o Alckmin ajuda a trazer aquela cara mais de centro para o governo, porque normalmente são os posicionamentos econômicos mais à esquerda que costumam incomodar mais o mercado.